E aí, pessoal, aqui de volta. E esse pigarro que não sai de mim, né? Pessoal, parte 2 do nosso tema aqui sobre edema agudo de pulmão, né? Prometi para vocês que nessa parte 2 eu iria trazer as manifestações clínicas, né? O que é que o paciente vai apresentar quando ele chega com EAP lá na emergência, na tua sala vermelha, lá na tua UTI, no leito 5, no leito 6, certo? Vou trazer medicamentos que são mais utilizados para reverter esse problema. Quais os cuidados de enfermagem que eu, enfermeiro, que eu, acadêmico de enfermagem, que eu, técnico de enfermagem, devo realizar, tá? E qual é a meta, o que é que nós esperamos, né? Que a gente até já comentou no vídeo passado, mas a gente reforça aqui, tá bom? Então, pessoal, tchau para vocês. Vou sumir aqui no cantinho, mas eu vou aparecendo ao longo da discussão, beleza? Então vamos nós. Manifestações respiratórias, cardiovasculares e gerais do edema agudo de pulmão. Lembrar que é uma condição cardiopulmonar, então eu vou ter sintomas respiratórios e sintomas cardiovasculares. Na questão respiratória, que é aquele que vai ser mais evidente para a gente, o paciente ele vai ter uma dispneia progressiva. Você vai ver que esse paciente está só piorando no quadro respiratório. Ele tem aquela sensação de ficar afogado, né? O paciente está se afogando no seco, ele fica com aquele desconforto respiratório bem evidente, musculatura acessória presente, esternocleidomastóide. Você vê que ele faz uma prensa abdominal, ele está realmente com sinais de desconforto. A ortopneia, que é quando ele deita a 0 graus, sabe aquele momento onde o técnico de enfermagem vai trocar o paciente, deixa ele a 0 graus, né, para poder facilitar o movimento de decúbito, e aquele paciente eu fico, pelo amor de Deus, levanta a cabeceira, levanta, levanta, eu tô sem ar, não sei o que, ele tem essa sensação de fato, que é a ortopneia, né? Então você ali sobe rapidamente esse paciente, deixa ele em Foley, né, em semi-Foley, 45 graus, deixa ele em Foley, 90 graus, para que melhore a expansibilidade pulmonar. A taquipneia, ele vai ter, além de uma frequência respiratória com dificuldade, né, ele vai ter dificuldade para respirar, ele vai ter também uma aceleração, digamos assim, um aumento da frequência respiratória. Então eu posso considerar muitas vezes que esse paciente é taquidispneico. Além de ele ter dificuldade para respirar, ele está fazendo uma frequência respiratória maior que 24, maior que 20, né? Então eu já considero ali maior que 22, a depender da sua literatura, né? Já considera ali uma frequência respiratória também elevada, um ataque de espinéia, tá? A tosse espumosa, como nós falamos, que é aquele escarro róseo, né? Aquele escarro onde eu vou ter uma secreção alcalina e no meio dessa secreção alcalina eu vou ter ali a presença de sangue, certo? Vai ter estertores crepitantes, você vai auscultar crepitos, né? Quando você for fazer a ausculta de base, de ápices pulmonares, tá? Da parte cardiovascular, pessoal, é um quadro que ele vai se apresentar com taquicardia, né? O coração vai tentar compensar essa questão do desequilíbrio, né? Ventilação, perfusão. Vai ter uma terceira bulha ali, um sopro ventricular. A pressão ela pode se apresentar como hipertensão, como hipotensão, a depender ali do quadro clínico desse paciente. Geralmente, quando o EAP ele vem de origem ali isquêmica, né, devido a um infarto, uma síndrome coronariana aguda, que aí tem um prejuízo do débito cardíaco, esse paciente ele pode estar com EAP, mas apresentando ali também um quadro de hipotensão, né? A gente vai ter um engurgitamento jugular. O que seria o engurgitamento jugular? O paciente tem uma sobrecarga volêmica, muito comum também em pacientes que têm uma insuficiência renal associada, e essa sobrecarga volêmica vai fazer até com que a veia jugular ela fique mais dilatada, né? Mostrando que aquele paciente ele está muito cheio, né? Até dilatando aqui para vocês possam ver, né? Quando a veia jugular ela aparece, né? Devido a essa sobrecarga volêmica, né? Certo? E aqui o paciente também ele pode ter um edema periférico, né? Indicando ali também a retenção de líquidos, né? E algumas manifestações gerais são importantes, né? Que é justamente a ansiedade, a agitação. Isso aqui já é uma manifestação neurológica de hipoxemia. O paciente hipoxêmico com pouco oxigênio circulante, com pouco oxigênio chegando ao cérebro, ele vai ter uma ansiedade, uma agitação, para depois ele começar a ficar rebaixado, sonolento, né? Pulso fino, que já vai ser uma complicação mesmo tardia, né? Vai ter uma diaforese excessiva, o paciente vai ter aquela sudorese, aquele esforço, né? A cianose, que também é uma manifestação tardia, tá, pessoal? Quando o paciente está cianótico, com extremidades azuis ou roxas, nariz, ponta do nariz, lóbulo da orelha, boca, né, periboca ali, a região perilabial, é um paciente que ele já está há bastante tempo hipoxêmico, então não vamos esperar a cianose para tomar a decisão de que esse paciente está com insuficiência respiratória, porque isso aqui já é bem tardio, tá?
A pele pálida, né, que vai indicar ali uma má perfusão, e o pulso fino, né, indicando ali que realmente essa perfusão não está adequada, certo? Nós utilizamos aqui, pessoal, um mnemônico interessante para a gente avaliar essa questão do edema agudo de pulmão, que é um ABCDE. Né? Lembra ali o ABCDE do trauma, não tem um X para hemorragia, mas aqui é para que a gente possa direcionar nossas prioridades. Então, por exemplo, via aérea. Um paciente com EAP, eu tenho que ver como é que está a via aérea desse paciente. É uma via aérea que está pérvia, tem secreção, tem sangue na via aérea, vai ser preciso material para aspiração. É um paciente que pode evoluir para um TOT, então vou deixar já o material ali funcionante, o material ok. Galera da sala vermelha, esse material tem que estar sempre disponível e de fácil acesso. Pessoal da UTI, já verifica na chegada do plantão se o láringo está ok, se a lâmina está disponível, se tem ambu próximo ao leito, né? Justamente porque esse paciente ele pode evoluir para um TOT se a avenida não for eficaz. Da parte respiratória, veja a saturação desse paciente, veja a frequência respiratória, veja se tem crépitos na ausculta, deixa esse paciente o mais sentado possível, oferta um oxigênio se a saturação estiver menor que 90. E essa oferta de oxigênio, pessoal, ela tem que ser progressiva, né? Também vai ser guiada pela gasometria, claro. Mas você começa pelo cateter nasal, ver se o paciente vai segurar o cateter, se não progride para uma Venturi, se não progride para uma máscara reservatória. Agora, se for um paciente que chegou já bem hipoxêmico, com 68, com 65 de O2 na gaso, então já começa a ler lá com a reservatória para ver se a gente melhora essa PaO2, né? Iniciar a VNI de maneira precoce, uma VNI com FO2 mais alta, para jogar uma pressão positiva, para abrir mais esse alvéolo, né? E ali, junto com a prescrição médica de um diurético, para que a gente consiga diminuir o líquido desse paciente também, né? E aí eu vou ter uma terapêutica tanto ventilatória quanto circulatória, né? E falando de circulação, devo avaliar a pressão arterial, se for um paciente que ele está fazendo um EAP em decorrência de uma crise hipertensiva. Interessante também, por isso que eu tenho que ver a pressão arterial desse paciente. Porque se eu controlar a pressão arterial, eu consigo reverter mais ainda esse edema agudo de pulmão. Vejo frequência cardíaca, ver se esse paciente não está fazendo arritmia. Então, para eu ver frequência cardíaca, eu não tenho que olhar só para número. Interessante que eu tenha pelo menos uma noção básica de eletrocardiograma, que a gente pode estar até comentando em outro vídeo, tá? Eu vejo o ritmo, se é um ritmo regular. Vejo se tem presença de onda P. Vejo se o intervalo entre uma onda R e outra está preservado, certo? Então, eu tenho que avaliar também o ritmo, né? Ver se é um ritmo regular, um ritmo que está bem espaçado, ou é um ritmo que ele tem um ritmo irregular, por exemplo, como eu palpo o pulso, eu noto que o pulso ele não tem uma frequência exata, eu sinto 2 pulsos, depois eu demoro e sinto mais 3, depois eu demoro e sinto mais 2, então você nota ali que é um ritmo irregular só na palpação do pulso, por exemplo. Garantir um acesso venoso pérvio, patente, bem calibroso para esse paciente, tá? Porque ele vai precisar talvez iniciar uma droga vasoativa ali em doses baixas em acesso periférico no primeiro momento, né? Para depois estabilizar esse paciente para um acesso venoso central. Porque uma das posições do acesso venoso central é o quê? Decúbito dorsal. Se esse paciente ele chega bem agudo para você, com uma dispneia progressiva, um ataque de dispneia, sensação de se afogar no seco, eu vou conseguir posicionar esse paciente para posicionar um acesso central? Não vou, porque ele vai ter ortopneia, pode piorar e até ser entubado. Então, nesse primeiro momento, o acesso venoso é periférico. Então, eu tenho que garantir um bom acesso periférico para iniciar um NIPRID, talvez um tridil para esse paciente, certo? Na questão neurológica, ver o nível de consciência, lembrar que o paciente com hipoxemia, ele pode primeiro se manifestar agitado, inquieto, para depois ficar rebaixado, tá? Então é importante que a gente tenha esse conceito, ok? Da questão da exposição, que seria ali o E, né, a gente avalia esse paciente quanto à temperatura, se tem sinal de sobrecarga, se tem edema periférico, ver como é que está o débito urinário desse paciente, tá bom? Então são sintomas que eu vou buscar por ordem, né, por sistemas, né? Ajuda a gente até a reconhecer melhor o paciente como um todo, né, quando a gente olha assim. Aqui são exames são exames complementares que nos ajudam na tomada de decisão, né? A gasometria, que ela vai ser considerada ali um exame de urgência, preferencialmente fazer ali nos primeiros 10 minutos que o paciente chega ao seu setor. Então, como eu falei, o paciente ele pode estar hipoxêmico, né? Uma PaO2 aqui, no caso já é bem grave, né? 60, menor que 60. Mas lembrar que o oxigênio normal no sangue arterial ele é 80 milímetros de mercúrio.
Então, qualquer valor abaixo disso, eu posso ter uma hipoxemia. Nesse caso aqui é uma hipoxemia grave, né? Abaixo de 60. A PaCO2, lembrar que o valor normal do CO2 no sangue arterial é de 35 a 45. Então, se eu tenho valores maior do que 45, significa que aquele paciente está retendo CO2. Se ele retém CO2, ele aumenta o ácido carbônico. Se ele aumenta o ácido carbônico, eu vou deixar o sangue mais ácido. Se esse sangue está mais ácido, meu pH ele tende a diminuir, tende a ter um pH mais ácido. Então são as três coisas que você vai buscar nessa gasometria, num paciente que chega com dispneia. Vê como é que está a pressão arterial de O2, vê como é que está a PaCO2 desse paciente, vê como é que está o pH dele, certo? O laboratório é importante para que a gente consiga investigar causas cardíacas, né? E o potássio, no caso de BNP, BNP, troponina, que indicam ali lesão, né, no músculo cardíaco. E o potássio, pessoal, ele vai ser muito importante, principalmente para o médico, nesse momento, porque o potássio está tanto sugestivo a causa de arritmias, né, mas principalmente para guiar a terapêutica diurética desse paciente, que geralmente a droga de primeira escolha é a furosemida ou Lasix. E quando o paciente faz furosemida em doses, né, de excesso, em doses de rotina, ele vai ter uma perda de potássio, né, porque a furosemida ela não poupa potássio ali na troca do diurético de alça, na alça de Henle. Então, ela aumenta a excreção de potássio. Logo, o paciente ele pode ter uma hipocalemia, que se não acompanhada, que se não reposta, pode levar também o paciente a um quadro de arritmia e até piorar do quadro cardíaco, ok? O ECG ele vai ser importante também para a gente documentar se o paciente chegou com arritmia, um FA, uma TV. Ele é importante também para a gente ver sobrecarga de ventrículo. Você vai ver um QRS mais alargado, um QRS bem mais alto, indicando ali uma hipertrofia e uma sobrecarga desse ventrículo. O paciente ele pode ter uma isquemia, né? Pode chegar para a gente infartado, por isso que ele apresentou esse EAP, tá? O raio-x é importante para a gente ver a questão da congestão pulmonar, né? Para ver se o paciente também não tem um derrame pleural associado a esse edema alveolar. E é interessante também, pessoal, que a gente traga aqui o ultrassom, né? E aqui o ultrassom ele é importante que a gente vai evidenciar essas linhas B, né? O ideal não, né? O ideal é que o paciente não tenha essas linhas, mas quando o paciente apresenta essa linha, se ele tiver pelo menos mais que 3, né, linhas dessa, indica a presença de líquido no espaço pulmonar, no espaço intersticial. Essas linhas que vocês estão vendo aqui é o reflexo da luz do ultrassom, das ondas do ultrassom na água ou no líquido, certo? Então isso aqui é um indicativo de um pulmão já edemaciado, de um pulmão congesto, beleza, pessoal? Aqui como metas, né, que a gente preconiza, né, deixar o paciente numa posição mais sentada, 45 graus ou mais, para reduzir o retorno venoso, melhorar a expansibilidade pulmonar, monitorização contínua desse paciente, saturação, ECG, pressão, a meta de oxigenação, manter uma saturação alvo ali de 94 a 96, o acesso venoso, como nós já comentamos. A VNI, pessoal, vai ser uma terapêutica para iniciar imediatamente, que vai melhorar bastante a expansibilidade pulmonar, aumenta o espaço alveolar, consequentemente eu consigo ter ali uma melhor troca gasosa, né? Então ali a gente coloca uma pressão de suporte de 5 a 10, né? Se for uma pressão expiratória de 15, uma pressão expiratória de 5 a 10. Começamos com FO2 de 100 até acompanhar na gasometria e dosando esse FO2, tá? Mas quando é que eu não vou indicar VNI, Gabriel? Quando é que o paciente ele não consegue fazer a VNI? São pacientes que já chegam com parada respiratória, o paciente já não tem mais drive nenhum respiratório, paciente que vai ter um rebaixamento grave do nível de consciência, é um paciente que ele não vai ter comando, ele não vai ter drive, então não adianta. Paciente que não vai cooperar, às vezes o paciente chega com uma fome de ar tão grande, com aquela dispneia, quando você coloca a máscara, ele quer tirar a máscara, ele não coopera, ele tá com uma sede de ar tão grande que ele não entende que a VNI vai salvar ele, ele tem uma sensação de sufocamento, de meu Deus, eu não sei o que, então ele não vai cooperar se ele estiver muito agitado, muito inquieto, que é justamente o sintoma neurológico decorrente da hipoxemia, ele não vai cooperar, tá? Trauma facial, se o paciente tiver lesão de via aérea, lesão no nariz, estiver sangrando na face, eu não vou colocar uma VNI nesse paciente, certo? Critérios para intubação vai ser falha na VNI, rebaixamento de consciência e uma instabilidade hemodinâmica, beleza? Até aqui, pessoal, na nossa direita nós temos uma imagem de como é que esse paciente ele se apresenta para a gente, né? Ó. Então a gente vai ver ele num leito de UTI ou num leito de emergência, bem sentado, monitorizado e com a VNI acontecendo, certo?
Como vocês podem ver aí na imagem que eu estava aparecendo, né? Mas agora eu sumi, tá aí, ó. Deu para ver aqui, né? O paciente ele bem sentado, fazendo um VNI, sendo monitorizado. Beleza? Aqui sobre os medicamentos, né, que são utilizados aí como escolha, nós temos em primeiro momento as drogas vasodilatadoras, né, principalmente a nitroglicerina, que seria o tridil, pessoal, porque ela tem uma afinidade na veia cava. Era um vasodilatador potente que inclusive, perdão, dilata veias, né? E se você dilata a veia, você diminui a pré-carga. Se você diminui a pré-carga, logo você diminui também o esforço cardíaco, né? Só um minutinho aqui, pessoal, rapidão. Voltei. Então, como eu comentei, é, o vasodilatador, né, nesse caso aqui, é ideal que seja o tridil, porque ele também diminui a pré-carga devido à dilatação das veias cavas, né? Então ele diminui a quantidade de sangue que chega no coração, consequentemente ele melhora o esforço cardíaco, né, como bomba, né? As contraindicações que eu não vou indicar, se eu tiver uma PA sistólica menor do que 90, o paciente já chegar hipotenso, não é interessante eu fazer um vasodilatador porque pode prejudicar ali, né, a questão da hemodinâmica. Diurético, como nós comentamos, o diurético de escolha é um diurético de alça, que é a furosemida, né? Então, o paciente vai ter uma ação bem rápida, 30 minutos depois, uma hora depois ele já está ali com um aumento do débito urinário, né? Por isso que é importante também a enfermagem se atentar ao débito urinário desse paciente. O ideal é que esse paciente, no primeiro momento, ele seja sondado, né? Se for um paciente que não tem condições de ter ali a micção espontânea, né? Um paciente mais idoso e tudo, eu tenho que saber exatamente o que esse paciente está urinando para saber se a terapêutica diurética foi efetiva, né? O ideal é que ele urine pelo menos 0,5 ml por quilo, né? Que dá ali, por exemplo, o paciente de 70 quilos, ele tem que urinar pelo menos 35 ml por hora, né? Que é ml quilo hora. Claro, o valor maior do que isso, pensando num tratamento de secar mesmo esse paciente para diminuir a sobrecarga cardíaca. Mas aí nós temos que acompanhar no exame de sangue como é que está a ureia, como é que está a creatinina desse paciente, porque se for um paciente que já tem uma função renal prejudicada, o uso excessivo de diurético pode piorar essa lesão renal, porque vai aumentar o esforço renal, né? Certo? Ver como é que está eletrólitos, magnésio e principalmente o potássio, como nós comentamos anteriormente. O inotrópico, que ele vai ser uma droga ali de última escolha, quando todas as terapêuticas não estão sendo eficazes, porque ele ajuda o coração na contratilidade, né? Quando eu falo de inotropia, eu falo de força de contração. Então, eu busco melhorar a contratilidade desse coração. Ela é uma droga de escolha quando o paciente faz todas as terapêuticas, mas continua hipoperfundido, continua hipotenso, né? Continua apresentando ali sinais de que esse coração ele não está jogando sangue suficiente para o organismo, digamos assim, de maneira mais informal. Então é importante que nesse tipo de droga eu consiga monitorizar a pressão arterial, a frequência cardíaca, o ritmo, o risco de arritmias, beleza? Aqui, né, alguns cuidados de enfermagem, como nós comentamos, de monitorização. É importante o ECG, que esse paciente faça todo dia um ECG de manhã cedo, verificar a saturação de oxigênio. Se for um paciente que ele está com febre, com hipotermia, eu preciso verificar isso e já sinalizar, porque a febre ela pode piorar ainda mais a resposta inflamatória, né? Pode deixar a resposta inflamatória mais grave, pode causar taquicardia a alguns pacientes. Já se for um paciente hipotérmico, também tem um prejuízo da função cardíaca através de uma bradicardia. As intervenções que nós temos que fazer. Se você tiver na unidade, por exemplo, de pronto atendimento, que é só você o enfermeiro, não tem fisioterapeuta, então é você que vai realizar os parâmetros da VNI inicial até que o médico chegue lá, ajuste também. Nós devemos fazer um balanço hídrico, pessoal, bem criterioso, anotando tudo que entra nesse paciente, anotando tudo que ele urinou, certo? Porque eu preciso justamente que esse paciente ele fique mais seco, tá? Para evitar uma sobrecarga cardíaca, né? Avaliar o peso diário desse paciente para saber se ele não está retendo líquido, né? Quanto à segurança, a gente vai trabalhar aqui, pessoal, com drogas que são potencialmente perigosas, né? Drogas vasoativas, drogas inotrópicas. Então, é um paciente que ele vai ter que ter uma dupla checagem dos medicamentos. Você verifica com seu colega o nome completo desse paciente, verifica de fato se a prescrição está correta, se é para o paciente correto, se a dose está ok, confirma com o médico também se é essa dose, tá? Perguntar não é sinal de burrice, nem de fraqueza, nem de que você não sabe de nada, não. Perguntar é segurança, certo?
monitorizar o paciente, como nós falamos, mas aqui também é importante a gente monitorizar quanto a evento adverso. Ver se o paciente, por exemplo, ao iniciar um trigil em dose baixa, ali, por exemplo, 5 ml, ver se ele não ficou logo hipotenso, se ele não teve uma piora do quadro, ou se ele rebaixou depois das drogas, né? Manter uma comunicação com a equipe. Tudo que você observar de interessante, de diferente, sinalize para o enfermeiro, se você for técnico de enfermagem. Se você for enfermeiro, já fez seu julgamento, sinalizou, evidenciou uma coisa diferente, tem uma comunicação com o médico, né? Lembrar que nós trabalhamos em equipe, né? Até porque uma hora você vai, depois que estabilizar esse paciente na sua sala vermelha ou na UTI, você vai passá-lo para outro setor. Então é importante que você faça uma transferência de informações pautada no SBA, né? Passar como é que está a situação desse paciente, como é o contexto histórico dele, antecedentes, alergias, né? Ver o que foi que vocês avaliaram, como é que vocês avaliaram, o que é que vocês observaram nele hoje e o que é que vocês recomendam. O paciente está de dar o tempo posto, mas é interessante que ele ainda faça uma VNI 3 vezes ao dia, uma vez ao dia, né? Você recomendar observar a saturação com mais delicadeza, ver direito o balanço hídrico, que esse balanço hídrico é um paciente que ele tem que estar mais seco. Então essas recomendações você vai passar para o setor de destino, beleza? Aqui são alguns sinais de piora, né? Quando o paciente ele realmente chega mais grave para a gente e a gente deve acionar ainda mais a equipe médica, que é quando o paciente tem uma saturação menor que 90, mesmo com a VNI acontecendo, rebaixamento do nível de consciência, ou uma PA que caracteriza um choque, né, com uma sistólica ali menor do que 90. Então, rebaixamento de nível de consciência, esse paciente ele precisa ser entubado. Agora, se for um paciente que fez furosemida, que fez Lasix ali, mas continua oligúrico, continua anúrico, sinalizar ao médico, possivelmente seja um candidato a diálise esse paciente. Monitorar quanto à presença de arritmias. Gabriel, mas eu não tenho segurança para saber se aquele ritmo é uma arritmia de fato. Mas, poxa, se o paciente está fazendo uma frequência cardíaca acima de 130, acima de 150, sinaliza ao médico, né? Já pede para a equipe já fazer no eletro, ou você mesmo, se puder, faz o eletro, já aciona o médico com o eletro na mão, que você já causa ali um raciocínio crítico que você pensou que poderia ser uma arritmia e já trabalhou até para reconhecê-la através do ECG, né? Febre ou sinais de infecção, né, que o paciente pode estar evoluindo ali para um quadro séptico, certo? E aqui, pessoal, se for uma piora lenta dos parâmetros, uma alteração gradual, uma mudança de comportamento, a gente consegue reverter ali de maneira mais urgente, né? Nada emergente. Emergente seria esse contexto vermelho, né? Aí urgente seria essa questão amarela e pouco urgente, podemos assim dizer, seria essa questão do verde que está colorido diferencialmente, né? Ações imediatas, pessoal, notificar o médico, né? Considerar se esse paciente vai ser entubado, ajuste de drogas, né, que é feito pelo médico, certo? E aqui nós temos um resumo de tudo que foi dito, né, um checklist que a gente pode utilizar para avaliar esse paciente, né, o que é que eu vou reconhecer em cada mnemônico, qual é o tratamento mais utilizado para esse paciente, tá? E qual é o fluxo de condutas, né? Primeiro, eu avalio esse paciente, oferto oxigenação, administro medicação, monitorizo esse paciente e faço a reavaliação. Essa reavaliação pode ser nas próximas 24 horas, pode ser nas próximas 12 horas. É um paciente que vai ter que ficar internado, né? Vai ter que ficar em observação até que de fato ele consiga melhorar do quadro respiratório e da hemodinâmica, certo? Acho que aqui a gente conseguiu contemplar, né, alguns conhecimentos importantes para o edema agudo de pulmão. A gente conseguiu rever alguns conceitos, lembrar de algumas técnicas, de alguns procedimentos, né? Trouxe a questão da curiosidade ali do ultrassom, né? Que hoje o ultrassom ele pode ser até considerado mais um método propedêutico, né? Então é isso, pessoal. Fico à vontade para que vocês possam fazer sugestões de temas, né? Nos comentários para que a gente possa trazer nas próximas aulas. E obrigado. Valeu!